Bom dia, boa tarde, tarde, boa noite. Bem-vindos à conferência de LAN Fortalece, um evento das vozes da juventude e de governança climática. Meu nome é Betty AJ e eu vou ser a sua moderadora nesta plenária. Antes da gente começar, só algumas notas de logística. Primeiramente, essa sessão está sendo gravada. Segundo, se você gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, utilizar a função de perguntas e respostas no chat. A gente vai voltar a elas depois, durante a nossa conversa. Terceiro, interpretação está disponível em francês, espanhol, português. Você vai ver a opção na parte inferior da sua tela. E quarto, este é um espaço seguro onde a gente espera respeito, inclusividade e uma escuta ativa. E, de último, por favor, não se esqueçam que instruções adicionais e recursos vão ser compartilhados com você no chat durante a sessão. Então, por favor, fiquem atentos ao chat para qualquer informação. Então, gostaríamos de saber quem que está conosco nesta sala aqui hoje. Por favor, se apresentem no chat, compartilhem o seu nome, a organização que vocês representam e de onde vocês vêm. Meu nome é Betty, eu represento a organização Green Africa e eu estou participando desde Accra, Gana. Então, antes da gente entrar na sessão principal, deixa eu compartilhar uma história pessoal. Eu uma vez participei num projeto de cidade com zero resíduos. Nossa meta era poder garantir que a terra das autoridades locais pudesse ter um espaço para restaurar esses materiais. Esse espaço eh, existia para criar novos empregos para a comunidade e ser um lugar para todos esses resíduos. Em um momento, enco- enfrentamos um desafio. Esse território não podíamos entrar, né? Então, quando eu participei do projeto, então, eu participei com o diretor de projetos e com um dos nossas autoridades mais velhas da nossa comunidade, nosso intérprete, para visitar o cacique e discutir a questão. Antes de entrar no palácio, eu perguntei ao mais velho se tinha alguma prática cultural que eu precisava respeitar. Ele me garantiu, não, tá tranquilo. Mas assim que a gente assentou e o cacique entrou, eu estendi a minha mão para dizer, para saudar ele. Ele ignorou e só pegou na mão dos homens. Eu me senti super não conforto. Eu me senti super, super esquisita. Depois, os homens levantaram para tomar a mão do cacique novamente e eu também levantei. Durante a reunião, eu não consegui falar diretamente com o cacique. Tudo que eu queria comunicar tinha que passar por meio do intérprete que estava sentado do meu lado. Quando eu depois perguntei, o mais velho respondeu: Nesta comunidade, as mulheres não podem tomar a mão do cacique. As mulheres não têm terra. Esse foi um choque cultural muito grande para mim. Eu percebi que os desafios ao redor dos territórios da Terra não são somente políticas, leis ou acesso aos recursos, também estão moldados profundamente pela cultura, tradições e papéis de gênero. No final, a gente conseguiu sim garantir o território,
Mas essa experiência me deixou com uma lição muito poderosa. As questões da Terra são complexas e a cultura muitas vezes tem um papel muito grande na governança e nas finanças. E é exatamente por isso que aqui está aqui hoje. Nos próximos dias a gente vai escutar histórias e soluções de diferentes regiões da África, da América Latina, da Ásia, mostrando como as juventudes estão mudando a justiça climática e a justiça territorial hoje, não só o de futuro, ó, de amanhã. Esse também é uma oportunidade poderosa para os jovens para se articular as suas prioridades que eles querem que sejam importantes rumo à COP30 no Brasil e além, especialmente num momento onde as mudanças climáticas está criando pressões sem precedentes nas comunidades ao redor do globo. Nessa plenária eu vejo aqui um grande privilégio estar aqui presente hoje, dar as boas-vindas a esta comunidade diversa, lideranças indígenas, pesquisadores, redes de juventude, aliado, só para dizer que esta conferência está acontecendo vem para você por meio da Lamporta em parceria com a Youth Initiative pela Terra, Iniciativa de Juventudes pelo Território na África, Aliança Global de Comunidades Territoriais, Espaço Feminista, Tinta o Fio Invisível, a ONG Asiática, Coalição pela Reforma Agrária e o Desenvolvimento Rural, Conexão LA e Rádio Testemunha. E finalmente, deixa eu contar para vocês um pouco o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos explorar 8 sessões temáticas onde os jovens vão estar no centro de todas as conversas de questões climáticas e territoriais. Juntos vamos ouvir soluções lideradas pelas juventudes para a restauração de terras, jovens indígenas e afrodescendentes utilizando mídias digitais para preservar cultura, jovens, as perspectivas de mulheres em direitos territoriais, e vamos discutir como que os jovens estão liderando a conversa e a importância entre território, natureza e justiça climática. E justiça climática. Ah, qual tem sido a sua experiência com terra, com território? Por favor, coloquem aqui no chat. Qual tem sido a sua experiência nos territórios? Já estamos vendo os comentários. Então, só para começar, é nosso um grande privilégio. Permitam convidar uma pessoa muito importante hoje. Ele é o líder da equipe neste momento em Land Porto. Ele é um especialista em formação territorial e líder de programas com mais de 25 anos de experiência avançando, dados abertos, transparência da governança e ecossistemas de conhecimento inclusivo. Ele é chamado Charlton Bayer e adora ser chamado de Tommy. Tommy, você tem a palavra. Muito obrigado, Betty. Muito obrigado por essa abertura tão apaixonante. Betty, bom dia a todos que estão participando online. É um grande prazer, de dar esse discurso de abertura e espero que eu possa trazer o tom certo a esta abertura a todos aqueles que estão aqui hoje. É muito inspirador ver todos esses aqui, pesquisadores, jovens, ativistas, também com muitos dos nossos parceiros que você mencionou, Beth. Estamos aqui hoje para explorar essa conexão entre juventude e território. E acho que queremos dar prioridade a perspectivas da juventude no território e colocar ela no centro de uma conversa global e criar um caminho para que estes espaços tenham essas questões tenham maior visibilidade, tudo que vai ser discutido hoje, colocar eles em cenários internacionais, incluindo a COP30 no Brasil.
Então, por que desta conferência? Acho que está claro que é, territórios importam. Território importa para os jovens e todos deveríamos estar felizes. Que importa? O território não é só um bem econômico, é o que aquele que ganhou um prêmio Nobel é, chamam de instituições formais de propriedade, mas não só sobre meio de subsistência, meio de produção. O território, a terra é sobre também sobre instituições sociais, as regras, as normas, as tradições e as práticas ao redor do território e o pertencimento. É por isso que o território é sobre identidade, dignidade e o futuro da juventude. Mas para muitos jovens, o território não é acessível ou acesso ao território e a uma moradia é incerto. Tem uma grande lacuna entre essas aspirações dos jovens e a realidade em relação ao território e o que eles enfrentam hoje. Isso importa não só para os jovens, mas todos nós, pois tem um impacto na nossa habilidade de construir um mundo mais justo e sustentável. Nós precisamos deixar um melhor mundo para os jovens, pois eles vão herdar um mundo fraturado. Um mundo que está cheio de desigualdades e uma resposta falhada para a para a crise das mudanças climáticas. Os jovens estão moldando o futuro do planeta. Aqueles que têm o poder estão moldando o planeta hoje. Eles se recusam a escutar os jovens. E como é que vai ficar o mundo se a gente continuar a não escutar as vozes dos jovens? Eu digo que o mundo não pode continuar desse jeito, marginalizando as vozes das juventudes no debate global territorial. Os jovens têm que estar no centro de qualquer discussão sobre território e clima, e não só porque é tendência ou é legal fazer isso, mas por mas é porque sem as nossas ideias, as ideias dos nossos jovens, sem a inovação dos nossos jovens, nossos esforços para deter esses desastres não vão ser bem-sucedidos. E esses são os motivos pelos quais o Land Portal está criando este evento. Nós sempre somos parte de poder superar barreiras, criar conhecimento, de ser um espaço onde informação sobre o território possa vir de todas as perspectivas e de todos os níveis. E como um bem público global certificado, nós queremos continuar a poder criar acesso ao conhecimento, ser vistos como uma infraestrutura pública que tem uma utilidade pública. É um direito. Em 2023, a gente escreveu que acesso aos dados não é suficiente. É sobre como a gente utiliza, como a gente pode analisar e como a gente pode até responder a essas estruturas de poder que às vezes os dados estão pertencem a eles. E eu, como catalisador, quero ser um catalisador para poder mudar a perspectiva dos jovens, mudar a agenda. Nós queremos catalisar as comunidades para um maior reconhecimento e poder trazer as vozes dos jovens a cenários globais, na COP30 e outros espaços. Os jovens já estão mudando como que o conhecimento está sendo criado, compartilhado, respondendo aos nossos desafios. Vocês são uma das primeiras gerações utilizando ferramentas até desde o seu nascimento, dados abertos, inteligência artificial, a sua linguagem e comunicação muito mais visual. E vocês continuam a trabalhar, a amplificar vozes que muitas vezes são silenciadas. Tem
verdadeiros jovens na juventude. Vocês têm nos mostrado novas formas de engajar com a informação, não só como relatórios estáticos que ficam ali num armário, mas como conhecimento vivo que responde, cria uma prestação de contas. Que alimenta o contar de histórias e constrói movimentos. É por isso que essa conferência importa. Essa é uma oportunidade para que os jovens possam falar, possam escutar, possam amplificar e possam aprender o que que o território significa para a identidade dos jovens num mundo onde mobilidade, onde eh, expulsão, violência e insegurança estão crescendo. Que barreiras mantêm os jovens e não permitem eles acessar e garantir o seu território? E como que a gente pode superar as mesmas? Que aspectos interseccionais, gênero, classe, ser parte de um povo indígena e outros podem ser considerados para entender isso de uma forma plena? Como que suas ideias podem ter uma maior visibilidade, não só dentro das suas comunidades, mas no cenário global, como na COP30, e talvez mais urgentemente, como os jovens não podem só contribuir, mas ter um papel de líderes em poder responder bem-sucedido, com sucesso às mudanças climáticas, e como que eles podem apoiar a gente nesse papel. Em conclusão, a conexão entre a terra, o território, desigualdade, não é só acadêmico, está determinante hoje, está impactando nossas vidas enquanto a gente fala e está moldando o futuro. Então, eu convido vocês a que os jovens não só participem da agenda climática global, mas também que sejam lideranças e possam moldar o nosso futuro. Muito obrigado, Tommy. Sim, nós jovens temos que construir nossa própria mesa. O território importa para a dignidade, para o pertencer e para os meios de subsistência. Nossa próxima sessão vamos falar com mais detalhe em algumas questões que não são tão discutidas, a conexão entre jovens, a insegurança de posse territorial, questões de identidade e os desafios que existem pelo estresse climático, mitigação e medidas de adaptação. Hoje temos três palestrantes de diversas geografias, eles vão compartilhar suas aprendizagens, destacar as suas práticas de inclusão de jovens. Por favor, coloquem aqui qualquer uma das suas perguntas aqui no chat e a gente vai fazer elas aos nossos palestrantes. Temos Angelim Delgade, das Filipinas. É uma membro do pessoal do projeto na Fundação Ciência Xavier e uma membro orgulhosa da tribo Umai Umnom, em Bukidnon. Ela traz a sua perícia em eh, agronegócios e o seu compromisso guardiões ambientais. Temos também a Amanda Caroline Martins. A Amanda é uma liderança quilombola de Conceição das Crioulas, trabalhando para avançar a justiça climática e meioambiental, promovendo identidades tradicionais e inspirando práticas sustentáveis dentro da sua comunidade. Ela faz isso enquanto ela utiliza o direito para defender os direitos quilombola. A outra painelista, Bekezela Eminguni. Bekezela é uma pesquisadora estagiária na Transparency International com uma formação em jornalismo e mídia e está dedicada a amplificar vozes dos jovens, avançar direitos territoriais e trabalhar em questões e responder em questões de transparência e justiça social. Então, por favor, eu, é,
Audiência, a primeira pergunta vai ser para Amanda. Amanda, a gente gostaria de saber que papel tem o território hoje para os jovens em construir uma identidade e quão relevante é esta identidade para os jovens da sua comunidade? Bom dia. É, falar sobre a terra é falar sobre quem a gente é, né? A terra para nós não é só um lugar de plantar e de colher, né? É, é onde estão enterradas nossas raízes, onde vivemos, nossos saberes, é onde nascem os nossos sonhos, né? A juventude quilombola, ela constrói sua identidade a partir da relação direta com o território, né? A terra nos ensina desde cedo valores como coletividade, como respeito, cuidado e resistência, né? Eu cresci aprendendo que a terra tem tempo, tem memória, tem voz, e que sem ela a gente perde nossa história, né? Por isso, a terra é essencial na formação da identidade dos jovens na minha comunidade. E não é só a memória, né? A terra também é o lugar onde a gente se projeta para o futuro. Muitos jovens estão voltando a valorizar a agricultura tradicional, né? A agroecologia, os mutirões e a cultura ancestral. E em tempo em que tantas coisas tentam nos afastar de quem somos, é a terra que nos reconecta, né? Ela é resistência e também é caminho de cura. Então, a nossa relação com o território é uma relação histórica e afetiva. É ali que estão enterrados os nossos ancestrais, onde o conhecimento tradicional é transmitido em geração. Uau, muito obrigada por essa resposta, Tomé. A Terra tem memória, tem tempo, tem voz e também é um caminho para que para as comunidades. Agora eu quero passar a palavra para Jaylin. Jaylin, eu quero saber sobre essa sua experiência. Quais são os desafios principais para os jovens acessar a terra e garantir a posse territorial? Jaylin, se você está falando, seu microfone está desligado. Bom dia a todos. Sim, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Baseado na minha experiência, um dos maiores desafios. O intérprete pede desculpa. Eu não consigo escutar. Jenny, você pode desligar a sua câmera, talvez podemos escutar você melhor. Quando os jovens são deixados, não são, são ignorados na tomada de decisões, talvez porque eles acreditam que tem uma lacuna de conhecimento entre nós e os mais velhos sobre direitos da terra. De muitas formas, os jovens são excluídos. A segunda questão. Os jovens podem ser ignorados e nós temos acesso limitado à informação importante que pode ajudar as nossas comunidades. Esse silêncio que é imposto na gente pode afetar o conhecimento tradicional e também tem um impacto na nossa eh, confiança ao falar sobre esses assuntos e lutando pelos direitos, nossos direitos territoriais. As mudanças climáticas estão aumentando tão rapidamente. O risco de esquecer os nossos conhecimentos ancestrais é maior e maior. Mas mesmo com essas barreiras, a gente vê mais e mais jovens
sendo defensores territoriais, mas nós sabemos que ser defensor, da terra não é fácil, vem com sacrifícios reais. Os jovens estão enfrentando, é, ameaças, tanto a eles, na sua pessoa física e também como para poder garantir essa posse territorial, e também tem uma falta de apoio financeiro para poder apoiar e manter o seu trabalho de incidência e a posse territorial dos jovens. Muitas vezes os jovens e os mais velhos não estão, não concordam sobre como utilizar a terra. Mas mesmo com todos esses desafios, temos ainda jovens indígenas que estão trabalhando, defendendo a nossa terra, mesmo se eles não são reconhecidos. Nós defendemos a terra não só por nós, mas por todas as gerações que estão por vir. É só isso. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Gelém. Mesmo com todos esses desafios, os jovens ainda estão respondendo a todos esses desafios que eles estão respondendo. Na sua comunidade, eu quero passar a palavra a Bequezela, é, fala sobre governança em relação à sua experiência em relação às diferentes políticas, é, em termos de governança territorial, muitas vezes tem riscos de corrupção. Deixa a sua perspectiva como a corrupção pode ter um impacto no acesso às juventudes às terras e qual papel pode ter a transparência em responder a estas questões. Muito obrigado, por me permitir estar neste espaço, que eu diria corrupção cria oportunidades para que elites poderosas possam tomar estes espaços e criam desvantagem para outros grupos mais marginalizados, jovens, mulheres. Bequizela, seu microfone está desligado. Oh, desculpa, eu queria era ligar minha câmera. Também reforça a desigualdade, onde os jovens são marginalizados. Tem questões até onde quando falamos sobre jovem, você tem que pagar um suborno, e os jovens não têm esse capital para pagar, então de muitas formas sofremos preconceito quando falamos sobre questões de território. Em questões de transparência, eu acredito que a transparência pode criar recursos acessíveis, porque uma das questões pelas quais os jovens não participam de políticas territoriais é porque a gente não entende algumas dessas questões, e talvez a transparência também poderia poderia promover, hum, usar as tecnologias, vamos utilizar a governança para responder manipulação dos seres humanos e governança territorial. Eu estava falando sobre a corrupção e como isso beneficia as elites poderosas e marginaliza os jovens. E vamos também dar uma maior preferência aos jovens para acesso ao territorial. Se tivermos um maior acesso para os jovens, isso poderia funcionar. E poderíamos também o sistema. eh, um sistema de avaliação, isso poderia apoiar os jovens. Temos pessoas que são donos de diferentes propriedades e temos jovens que não conseguem pagar aqueles, especialmente aqueles de baixa renda. O painelista que fez a abertura falou sobre o patriarcado. Nós vivemos numa sociedade onde as jovens mulheres não são reconhecidas, são meu pai, meu avô, que
tem a prioridade para ter as terras, mas se nós podemos trabalhar, responder à desigualdade e à equidade, isso ajudaria muito. Muito obrigado, Ana Bequezela, por essa resposta. Sim, os jovens estão passando por muitas diferentes questões quando a gente fala sobre o patriarcado e não entender o que esse fluxo de informação, eu acredito por isso que é importante ter esse tipo de espaços. Eu quero ouvir de você, Diana, de LAN, Portal. Quais são os principais desafios que os jovens enfrentam para ter acesso à terra desde o seu trabalho com a Land Portal? Obrigado, Betty, por permitir nossa participação e ser uma moderadora fantástica quando olho os desafios, e isso é verdade para a experiência do que a gente faz. Eu tento dividir os jovens em dois grupos. Eh, temos os jovens que crescem em espaços rurais e aqueles que estão crescendo em espaços mais avançados. E existem espaços de preconceito para jovens homens e mulheres. O desafio de acessar a terra vai além do acesso, mas é como que você está utilizando para ter uma melhor vida. A gente vê que os jovens, por exemplo, você talvez tenha uma hectare de terra. Você quer poder cultivar, alimentar a sua família, mas você não tem acesso aos mercados certos, acesso a poder vender essa sua safra. Então, talvez os jovens têm um acesso, mas não têm acesso aos sistemas certos para poder acessar as oportunidades. E essas pessoas acabam indo a áreas mais avançadas para ter maiores oportunidades. Nós vemos que a maioria das nossas as cidades estão em segmentos informais, porque os jovens não podem pagar por um espaço próprio, por um espaço para ter o seu próprio cultivo. Acho que essa é uma característica das nossas cidades. A maioria dos jovens estão nesses segmentos informais. Os jovens estão tentando ter espaços para apoiar essa criatividade das juventudes. Às vezes, eles estão em conflito com as estruturas de poder dos mais velhos. Eles têm acesso, mas eles não têm acesso no sistema de governança ou governamental. E depois o acesso é não só sobre o acesso para os meios como meio de subsistência, mas é também degradação da terra por não utilizar propriamente da forma correta. Esse sistema de terra pode ser bom para a gente. Bom, da sua conversa, eu escuto muito sobre acesso, muito sobre reconhecimento. Acho que isso é muito importante e o motivo pelo qual agora eu quero passar a palavra a Jelin. Eu quero ouvir, Jelin, sobre o que você pensa sobre essas palavras, visibilidade e reconhecimento. Como que as habilidades dos jovens podem receber um maior reconhecimento tanto dentro da sua comunidade internacional, no cenário internacional e globalmente? Como que essa prática da inclusão dos jovens pode existir? Como que você tem visto isso no seu trabalho? Jelin, você tem a palavra. Ok, então, em relação à minha experiência como pessoal do projeto, eu preciso muito empoderar os jovens, especialmente as lideranças, especialmente porque eu vejo que é porque os jovens podem trazer formas criativas sobre falar sobre desafios modernos e para poder defender os direitos dos povos indígenas.
E também precisamos criar maiores intercâmbios culturais, diálogo com os nossos mais velhos, o governo e solidariedade entre jovens indígenas ao redor de diferentes regiões, para que tenha um fluxo de conhecimento e as identidades possam ser eh, preservadas e a unidade seja a nossa força. Unidade seja a nossa força, muito importante. Ela fala sobre acesso à informação, é por isso que você tem que visitar o Land Portal, o portal de terra, sobre para que vocês possam ver todas as informações que nós temos, acesso territorial, direito territorial. Deixa eu perguntar para a Amanda. Amanda, eu gostaria de escutar de você. Você pode compartilhar conosco práticas de inclusão de juventudes que vocês têm feito em relação ao trabalho que você faz na comunidade? Amanda, você tem a palavra. Práticas de inclusão para os jovens. Nós, jovens quilombola, temos criatividade, né? Temos força, sabedoria e solução. Mas muitas vezes o que a gente faz não é reconhecido dentro de políticas públicas, nem no olhar da sociedade. E como agente de sustentabilidade, vejo isso todos os dias. Temos jovens na agroecologia, temos jovens na comunicação popular, na educação ambiental, é, na cultura, e mesmo assim somos pouco ouvidos. E em Conceição das Crioulas, a gente tem buscado mudar isso. Criamos espaço de formação com os mais velhos, oficinas para jovens, projetos de recatingamento com saber ancestrais, e temos usado a comunicação digital como ferramenta de fala e de valorização. Mas a visibilidade que a gente precisa vai além das redes sociais. É preciso políticas públicas que apoiem, financiem e que protejam a juventude quilombola. E, internacionalmente, o reconhecimento passa por entender que o que a gente faz em pequenas comunidades, como cuidar de uma nascente ou proteger uma semente crioula, é uma ação global. A juventude não quer apenas ser incluída, queremos ser ouvidas, respeitadas e chamadas para construir soluções juntos, né? Nada de nós sem nós, não é isso? Isso, muito obrigado. Nada sem nós, sobre nós. É isso mesmo. Obrigada pelo feedback. É muito importante, sim, que os jovens sejam incluídos quando se trata de políticas globais. Vou passar de volta para a Diana e quero ouvir de você quais são algumas das práticas de inclusão com relação ao que o Land Portal faz. Como vocês têm feito para incluir e empoderar jovens na participação da construção de soluções sobre ação climática e resiliência? Eu acho que uma das coisas que me ocorrem é a colaboração com organizações da sociedade civil, organizações lideradas por juventude e também o reconhecimento dos dados que vêm das organizações de base. Assim, nós podemos ter decisões informadas, decisões com informações coletadas das pessoas que estão vivendo as experiências. Com esse tipo de parceria, nós vamos informar as políticas com consciência, com informações que vêm da base, não de cima para baixo. E essas pessoas devem decidir que soluções são necessárias. E também é importante lembrarmos que, quando falamos sobre povos indígenas, eles têm estado na linha de frente da ação climática mesmo antes disso se tornar visível mundialmente. Então, isso deveria ser o suficiente para que os jovens sejam incluídos na discussão sobre as soluções e que se permita que os jovens liderem as soluções. Eu concordo, é muito importante o que o Land Portal tem feito e que essas comunidades participem plenamente quando se trata de decisões e que possam contribuir para as decisões, para as soluções que se quer nas suas comunidades, nacionalmente e internacionalmente.
Quando falamos sobre nacionalidade e assuntos transversais, falamos de desafios e o que significa terra para cada comunidade. É muito complexo esse tema, então vocês têm muita experiência quando se trata de questões de gênero, de classe ou de propriedade da terra. Eu gostaria de ouvir de vocês como essas intersecções, essas agendas de gênero, classe e tipo de comunidade forma as experiências da juventude com relação à terra. Bom, minha resposta vai voltar ao assunto do patriarcado. Nas nossas comunidades, o acesso das mulheres à terra é limitado. Quando se fala de patriarcado, significa que as mulheres são colocadas sob o domínio e comando dos homens e deveriam poder ter acesso à terra, pelo menos como esposas, mas não é o que acontece. Existem feudos e esses feudos não permitem a liderança das mulheres ou a participação das mulheres em posições de liderança. E as pessoas que estão em posições de liderança são as que formulam as políticas. Como eu disse, nós já temos bastante desafios quando se trata de recursos financeiros e não temos recursos. Não é fácil fazer o barulho suficiente ou necessário, as intervenções necessárias. E nós temos poucos jovens em posições de liderança. Então, de certa forma, não é fácil para nós podermos influenciar as políticas, a formulação de políticas relacionadas à terra. E os jovens enfrentam barreiras no acesso à terra quando, em comparação com os homens adultos, jovens e mulheres são desfavorecidos. E assim nós percebemos que nós precisamos fazer mais esforços em direção à igualdade de papéis e que se observe que aqueles que estão nas comunidades rurais sofrem ainda maior discriminação dos que estão em áreas urbanas. Nós precisamos garantir que hajam políticas que não permitam que a juventude acabe sendo despojada de direitos à terra. Então, por exemplo, na minha terra, se meus pais são casados, o meu irmão vai receber terra, mas eu, como mulher, as chances de eu ter acesso a direitos territoriais ou de ser dona da terra são muito pequenas. Então, nós acabamos tendo que usar nossos corpos porque não temos recursos financeiros. Então, eu tenho que dormir com o chefe, por exemplo, para poder ter acesso à terra. Então, a gente acaba usando nossos corpos, nos prostituindo para ter acesso à terra. Isso é um desafio. Isso gera muita marginalização. E as mulheres acabam sendo um grupo marginalizado e que sofre muito. Obrigada por essa contribuição. Essa é uma discussão muito importante que nós temos que ter. Isso não deve ser permitido. A gente precisa levar essa discussão adiante, porque isso realmente acontece nas nossas comunidades. Acontece a exclusão. É muito importante a gente ver como as mulheres estão em desvantagem quando se trata de direitos territoriais. Quando a gente fala sobre terra, nós vemos que isso tem uma ligação direta com a questão climática. Vamos ouvir dos participantes. E antes de eu trazer a próxima pergunta, por favor, participantes, coloquem suas perguntas no chat e nós vamos perguntar aos palestrantes também. Eu gostaria de ouvir então dos palestrantes, vou começar com Jeline. De que maneira você acredita que a juventude pode contribuir de maneira significativa à questão climática, à questão da ação climática? Vamos lá, então, na minha experiência, os povos indígenas estão se tornando líderes ativistas pela ação climática e pelos direitos territoriais. Aqui, especialmente em Nuquenam,
nas Filipinas, estamos combatendo a pressão que sofremos para abandonar nosso estilo de vida tradicional. Estamos tentando garantir nossos direitos territoriais e também vemos que o uso do conhecimento tradicional é muito útil quando nós, jovens, abraçamos os sistemas tradicionais de agricultura, por exemplo, e de vida, de sustentabilidade em nossas terras. Nós temos soluções, nós geramos assim soluções baseadas na natureza. Bom, vou passar agora para a Amanda. O que você acha disso, Amanda? Como a juventude pode contribuir para a questão climática através de direitos territoriais? Amanda, você está falando? Pode falar? Então, as mudanças climáticas não são uma coisa distante de nós, né? No meu território, a gente já sente na pele, né? A seca é mais longa, a chuva demora a chegar, menos águas nos barreiros, mudanças nas plantações. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, seguimos existindo, né? Como jovem e agente de sustentabilidade, eu vejo que nosso modo de viver já é uma resposta concreta à crise climática. A juventude da minha comunidade vem cuidando da terra com responsabilidade, né? A gente vem preservando as matas nativas, replantando, compartilha sementes tradicionais, promove mutirões e aprende com os mais velhos como respeitar os ciclos da natureza. Isso é enfrentamento climático na prática. E é por isso que digo, os jovens quilombolas precisam ser reconhecidos como protagonistas na luta climática, não como vítimas apenas. Estamos preparados para construir, desde que nos deixe ocupar espaço de decisão. Né? A justiça climática precisa ter rosto preto, jovem e quilombola, porque se a terra é vida, somos nós quem temos cuidado dela por séculos, não é verdade? E agora queremos cuidar com mais força, com mais voz e participação. Precisamos estar nos espaços de decisões, com voz e com poder. Muito obrigada. Sim, a juventude com certeza precisa ser incluída. Vou passar para a Diana e 2 minutos, se você puder responder a mesma pergunta. Obrigada, Betty. Eu quero falar mais sobre isso. Quando a gente pergunta aos jovens o que vocês acham que pode ser feito para combater a questão climática, a mudança climática, muitos dizem: eu não posso fazer nada, eu não tenho terra, não posso fazer nada. Nós temos que fazer com que a juventude tenha acesso a direitos territoriais e tenha educação, instrução, treinamento, empoderamento para que poderem ocupar os espaços decisórios. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre inovações. Que inovações eu posso implementar para não gerar tanto resíduo, tanto lixo? E assim por diante. Nós temos que ser mais críticos, e quanto mais conhecimento nós temos, quando a oportunidade se apresenta para nós, por exemplo, com o financiamento climático, nós sabemos que nós temos ideias que são bastante inovadoras, que podemos usar e implementar esses fundos recebidos para implementarmos ação climática local. Eu vou passar de volta para a Beca. Beca Zella, eu quero ouvir de você, por favor, uma resposta à Gracia Polanco. Ela pergunta qual seria a melhor estratégia para envolver a juventude no processo de titulação de terra. Nós precisamos estar envolvidos com governos, agências governamentais. É fácil descobrir como funciona o processo de acesso legal à titulação da terra? Eu não entendi a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Sim. Qual é a melhor estratégia para envolver a juventude nos processos de titulação, ou seja, documentação legal da terra? Nós temos que nos envolver
com agências governamentais, é fácil descobrir como o processo de titulação de terras funciona? Bom, respondendo o que acontece no meu país, não é fácil para a juventude acessar essas informações. Foi por isso que no início eu disse que nós precisamos acessar todas as informações do governo digitalizadas. Por exemplo, nós, a juventude, temos facilidade com a tecnologia. Então, com a tecnologia, nós podemos acessar essas informações e nós precisamos ter a juventude em espaços decisórios referentes à terra, para que possam entender como funciona o processo. Mas se nós não nos envolvermos nisso, não é fácil entender como funciona o processo. Então, se a juventude participar, e se nós tivermos conversas com múltiplos agentes, múltiplos stakeholders, incluindo a juventude, isso ajuda, porque ajuda a juventude a mudar a nossa participação, nossa atitude em relação à participação, mesmo em espaços governamentais onde são tomadas as decisões, porque eu sei que essas questões afetam a juventude, eu posso saber que questões nos afetam e como eu posso articular melhor as minhas ações. Não dá para esperar que uma pessoa de 50 anos me represente e fale das questões que me afetam. Então, nós precisamos de pessoas jovens assumindo papéis relacionados a direitos territoriais, nós precisamos ensinar e educar a juventude nesse sentido, e também nós precisamos educar a juventude na medida em que são vulneráveis à corrupção. Não devemos normalizar a corrupção, mas sim monitorar a corrupção quando se trata de assuntos territoriais. Reportar esses assuntos, denunciar essa corrupção. Sim, vamos voltar aqui. Se alguém quiser fazer parte do governo ou estar numa agência governamental para ter acesso ao processo decisório sobre direitos territoriais, é isso que você está sugerindo? Que as pessoas entrem para o governo para ter acesso a isso? Não, na verdade, não é isso. É que a maioria das pessoas que tem esse poder são parte do governo. E a juventude no meu país não é uma juventude empoderada. Então, se as pessoas jovens tiverem acesso à terra, significa que elas estão conectadas às elites poderosas. Se você não tem terra, você não é ninguém, você não tem acesso a nada. Você vai entrar nos processos de titulação de terra e você vai ficar esperando na lista por tempo indeterminado. Se você tem contatos ou pertence à elite, rapidinho você consegue seus documentos. Então, porque essas pessoas da elite pagam para o governo para ter esses documentos emitidos mais rapidamente. E os que não têm esse poder acabam ficando na lista de espera. Ok, muito obrigada. Obrigada pela resposta. E nós temos muitas perguntas aqui. Se não for possível responder todas as perguntas, elas serão respondidas depois da sessão. Eu gostaria de passar a pergunta agora para a Diana. Vem a pergunta de Felícia Ebucá. E ela diz: Nós falamos sobre direitos territoriais, como isso afeta a juventude no setor agrícola, já que a agricultura conecta todas as classes, os pobres, os ricos e os jovens. Estamos falando de terras, território agrícola. Como isso afeta o setor agrícola, a juventude que trabalha na agricultura, já que a agricultura nos conecta a todos? Essa pergunta é muito interessante. 2 anos atrás, quando nós tivemos a Conferência da Economia Azul, isso foi discutido. Toda essa terra é importante e oferece um equilíbrio no nosso ecossistema. Os ecossistemas costeiros e terrestres são muito importantes. E como eles contribuem para a agricultura? Como? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Bom, repete para mim, por favor. Eu vou tentar responder. Bom,
Primeiramente, nós temos que assegurar que não estamos perdendo a biodiversidade desses territórios, dessas terras. Aqui no Quênia, nós temos Lamu na área costeira, onde tem uma organização liderada por juventude e que é organizada trabalhando junto com a universidade para produzir mais agrícola, falando em agricultura, de aumentar a produção agrícola, mas isso não garante o tipo de agricultura que nós queremos fazer, que é um tipo de agricultura que protege a biodiversidade. Então, isso seria, por exemplo, uma coisa que nós precisamos buscar mais e ver se conseguimos obter as parcerias corretas para fazer esse trabalho. Ok, muito obrigada. Eu vou passar essa pergunta para a Jaylin. Na sua experiência com a agricultura, com as questões agrícolas e gestão territorial, como é isso? E a próxima pergunta é da Felícia, outra vez, Felícia Bocar. Ela fala, falando mais sobre Adeland na área costeira, como a juventude pode acessar a terra, as terras costeiras, garantindo o direito de pescar, vender e distribuir esse alimento? São perguntas bastante difíceis. Posso ler de novo? Jalen, falando sobre Adelant na comunidade costeira, como pode a juventude acessar as atividades costeiras econômicas como a pesca, armazenamento, distribuição e venda de pescados? Jalen, você está com o microfone no mudo. Certo, desculpe. Bom, tem muitos desafios nesse momento e as áreas costeiras estão enfrentando uma competição intensa e problemas sérios com relação à conservação da biodiversidade. Então, uma estratégia talvez seja o envolvimento da juventude na governança e processos decisórios. A juventude pode formar cooperativas ou coletivos familiares das famílias que são as proprietárias de terras nesse território para obter benefícios mútuos. Eu acho que essa seria a minha resposta. Certo, muito obrigada pela sua resposta. E agora eu vou passar para a Amanda por causa da sua experiência com terras indígenas e acesso a atividades econômicas. Essa pergunta é de Van Chits. Ela é do Camboriú e atualmente o acesso à terra e os direitos indígenas em Camboriú estão sendo massacrados. A terra está sendo tomada por oficiais de alto escalão do governo. Na sua experiência, que tipo de atividades ou advocacy, métodos de advocacia ela poderia utilizar para ganhar acesso ou reclamar essas terras? Amanda, como nós podemos retomar as suas terras que foram tomadas e como nós podemos apoiar os povos indígenas dessas terras? Oi? Então, eu acho que é muito importante o fortalecimento, né, políticas públicas voltadas para a comunidade indígena, né? Eu sou de uma comunidade quilombola, né, Conceição das Crioulas, e a nossa organização, né, comunitária e o fortalecimento coletivo. Eu acho que isso é que pode fortalecer e pode fazer com que vocês possam retomar. Eu acho que a união e o conhecimento jurídico, tudo isso
é importante, né, que pode ser agregado. A nossa titulação da Terra passou por um conjunto de ações organizadas, né, políticas, jurídicas e educativas, né, que envolveu a mobilização da comunidade, o fortalecimento da identidade quilombola e o uso de ferramentas legais disponível, né? Então, eu acho que quando você tem um estudo mais aprofundado e você tenta entender é, da sua identidade, fica mais fácil de você conseguir a titularização da sua terra, do seu território. Certo. Muito obrigada por isso. É muito importante realmente aumentar a consciência sobre as políticas para que seja possível fazer advocacy dentro dessas políticas. Eu vou passar para a Becasela. Nós temos uma pessoa da Etiópia dizendo que na Etiópia a distribuição de terras tem sido feita há séculos como um sistema de acomodação das próximas gerações, mas isso foi descontinuado, foi interrompido. E agora o que tem acontecido é uma fragmentação das terras e isso gera muita insegurança. Como resultado, a juventude hoje enfrenta barreiras importantes no acesso à terra, já que as transações de transição, de transferência de terras têm se tornado mais complicadas e o aluguel dessas terras, o arrendamento das terras se tornou permitido. Que opções de políticas você acha que a Etiópia deveria considerar, Becasela? Eu entendi a pergunta, mas eu perdi o contexto. Você poderia contextualizar? Ele disse que historicamente essas terras acomodavam os idosos e as terras eram transferidas para os jovens, mas isso foi interrompido. E como resultado, a geração mais jovem hoje tem muitos problemas, muita dificuldade no acesso à terra. Então, esse é o contexto. A pergunta é: quais são as opções de políticas que a juventude desses locais deveria considerar? Eu acho que na minha apresentação eu falei sobre a formação de políticas que deem alta prioridade e alta preferência à juventude quando se trata da propriedade da terra, para garantir que nós não tenhamos pessoas idosas, como os donos das terras, mas sim que os jovens participem das das reformas políticas. Precisamos de reformas políticas que garantam a participação dos jovens. Então, quando nós temos juventude na liderança, a gente continua empurrando para que os jovens estejam em posições de liderança, pessoas que representem as vozes do grupo marginalizado. Quando a gente chega lá, a gente precisa garantir que a gente represente os interesses da nossa comunidade. Então, nós temos que ter políticas que deem preferência aos jovens. Precisamos garantir que pelo menos haja um sistema de cota que deem a oportunidade para a juventude participar dos processos decisórios em posições de liderança e assegurar que os jovens que nós elejamos sejam de fato representantes fiéis das nossas vozes, que a gente escolha pessoas que realmente representem as nossas preocupações. Obrigada, Becazela. Mais duas perguntas. Vamos ouvir o Tommy do Land Portal. A pergunta que eu quero fazer é: que conselho você daria para a juventude que está no setor, no futuro? Que organizações relacionadas a direitos sobre a terra podemos ter? Que conselho você daria para as pessoas, para a juventude nesse setor? Bom, o que eu posso dizer? Eu ensinava isso para os meus alunos na universidade. Quais são
as habilidades mais importantes que a gente pode aprender. Claro, o conteúdo é importante, mas a habilidade é importante. Então, infelizmente, não é uma situação incomum nos países em desenvolvimento que haja pessoas capacitadas procurando trabalho nas ruas. O processo de aprendizado deve incluir a busca pelo conhecimento e a descoberta de que outras habilidades você precisa. Comece uma organização, não porque você quer fazer alguma coisa, mas sim porque você identifica uma necessidade e um conjunto de habilidades que você tem, ou conhecimentos que possa alcançar os resultados que você busca. Você pode também fazer uma pesquisa na sua comunidade sobre como você pode servir essa comunidade, atender as necessidades dessa comunidade, que apoio eles precisam. E muitas vezes você pode abordar esse problema fazendo trabalho rigoroso sobre, ou uma pesquisa rigorosa tentando descobrir quem está fazendo esse tipo de trabalho em outro lugar, em algum outro assentamento, em outro território, e começar a construir uma base a partir daí. E eu acho que para ser inovador, para ser ousado, tem que ser uma questão de conhecimento, descobrir o que é necessário e como você pode contribuir para as necessidades existentes. E escrever isso, colocar no papel, descrever essa necessidade. Nós temos que saber, sim, existe uma necessidade. E então descrevam essa necessidade. Isso te força a refletir não apenas sobre as suas premissas, mas quais são os desafios para essas questões. Você deve se perguntar quem vai pagar por esse serviço, por que eles pagariam por esse serviço e como nós podemos gerar receita para o esforço que nós estamos realizando. Eu sei que talvez isso soe vago, mas na verdade se trata de se preparar e entender um problema e encontrar uma solução, uma forma de tratar dessa questão. Obrigado, Tommy, por isso. E eu vou te perguntar mais uma vez sobre outra pergunta. Como podemos responder aos riscos de que jovens da elite possam tomar esses espaços para que não sigamos mantendo esse status quo de desigualdade que existe? Nossa, que pergunta difícil. Sim, essa pergunta é fundamental. Eu acho que muitos dos debates que nós temos tido sobre reforma de terras na África, onde vemos reformas de terras como um instrumento para questões mais amplas de desigualdade. E aqui o que eu penso não é muito otimista. É que a Terra não é a resposta total para responder à desigualdade. Pode ser uma das ferramentas, mas desigualdade como o poder é utilizado no nosso contexto, muitas vezes vem de uma abordagem muito mais ampla de desigualdade que está enraizada em todos os setores, seja de pesca, mineração, acesso à informação para começar negócios, antecipando um boom petroleiro, ou contratos que estão sendo dados pelo Departamento de Prisões. Os jovens que estão registrados como companhia são aqueles que fazem esses negócios em um mais alto nível. Muitas vezes isso não é público, não é aberto e é tratado como um bem para alavancar poder, para enraizar o poder. Então, desafortunadamente, mesmo que a gente tenta responder isso desde o setor da terra, e a gente pode
problema do poder é que o poder é parte de um número de fatores que estão criando desigualdade na África e cria essa desilusão nos jovens também. Uma das formas de fazer isso, e talvez seja um pouco ingênuo, porque volta ao processo político, é que os jovens se organizem e demandem, seja o processo de terras ou a transferência de terras, seja mais, seja feito de uma forma pública, mais transparente. Os jovens têm demonstrado e tem muitos exemplos que quando eles tomam as ruas, quando eles protestam, quando eles se recusam a participar de eleições, quando eles criam seus próprios movimentos políticos, eles podem sim impulsionar mudanças. Mas sempre precisamos lembrar que esse tipo de mudança política não requer ou pode acontecer só com mudanças no setor da terra. Nós precisamos nos organizar de forma mais ampla quando falamos de questões estruturais de desigualdade que existem em toda a sociedade e que têm um impacto em todos os setores da economia. Nossa, muito obrigado. Tony, uma salva de palmas da audiência para todos os nossos panelistas, Jelin, Amanda, Bequezela. Meu Deus, as histórias, tudo deixa a gente pensando muito. Hoje vemos a Terra não só sobre acesso, sobre a propriedade, é sobre identidade, oportunidade e justiça, especialmente no contexto de mudanças climáticas. E para todos os nossos palestrantes, muito obrigado. E a todos os nossos participantes, muito obrigado. Seu engajamento no chat. E, um lembrete que os jovens, empoderar os jovens e a importância de amplificar as suas vozes nos cenários globais. Hoje escutamos de muitas de jovens lideranças que estão trabalhando em soluções climáticas e de terra e que mesmo com as suas barreiras sistêmicas, eles conseguem ser bem-sucedidos. Esta conferência quer implementar as metas ambientais globais, a Convenção Quadro e a Década de Restauração do Ecossistema da ONU, todos eles reconhecem que as juventudes não são só o futuro, mas atores essenciais hoje na governança de terras e do clima. Então, para todos aqueles que participaram hoje, vamos manter esse momento, vamos manter esse trabalho vivo enquanto trabalhamos para colocar no centro do trabalho as vozes dos jovens nas decisões rumo à COP30. Eu fico empolgada de ouvir novas vozes no dia 11 de setembro. Não se esqueçam de acessar o espaço da LAM Portal, nosso lamportal.org, e podem acessar até mais informação sobre terra. O LAM Portal foi criado para criar a governança de terras para que fosse inclusivo e acessível. E hoje é um participante e ator global de confiança. Com isso, eu vou encerrar essa nossa sessão. Meu nome é Betty Adi. Tem sido um privilégio ser a sua moderadora e fiquem atentos à próxima.